Eduardo, a Marina Castro, acho que tá, não sei se é para ti esse elogio aqui, dizendo que adorou as tuas postagens sobre as heroínas da grande guerra patriótica. Eu não vi essas postagens, quero ver depois aí. Conta um pouco para nós, acho que é legal lembrar isso aqui também, né? As grandes heroínas. Eu postei na aba comunidade, eu lembrei que tinha, há muitos anos atrás, né? Antes da era da inteligência artificial, já existia ali uma artista, o nome dela, Sim Blin, né? É o nome dela, e que ela fazia colorização das fotos da Segunda Guerra. Então tem fotos maravilhosas ali na minha aba, comunidades aqui. Ué, caiu o Josa? Ele tá um pouco mal de conexão, acho. Teve uma hora que deu uma travada, mas acho que ele tá aqui no estúdio, aparentemente. Ah, tá. Deixa eu procurar aqui, que aí eu mostro, falando Deixa eu. de algumas, né? Vai falando que eu tô na tua aba aqui, vou compartilhando, ó. Ó, aqui aquela os soldados, né, com a bandeira em Berlim, né? Sim, sim, essa daí é uma das fotos também que eu acho muito Ah, emblemáticas, né? Essa aí é a que todo mundo conhece, essa é a imagem do né? século, né? Essa é a imagem do século. Essa aqui eu tenho um quadro no meio da minha sala com essa aqui, ó. Essa aqui é uma imagem linda, né? Tá aqui as heroínas, ó. Pilotos soviéticos do 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos Femininos da Guarda, heróis da União Soviética, Rufina Gacheva, à esquerda, e Natalia Meklin, à direita, perto da aeronave PO-2, alguns dos pilotos mais bem-sucedidos da aviação militar soviética em missões de combate. Olha que espetáculo. Muito legal. Kuznetsov, Guerra de Krasnodar, infantaria até Berlim. Ah, que legal, tu fez várias postagens aqui no teu. Olha só. Instrutora médica de Batalhão de Fuzileiros Navais, Ekaterina Mikhailova, de Mina. Única mulher a servir na inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais. Foi condecorada com a Ordem de Lenin, duas ordens da Bandeira Vermelha e a Ordem Guerra Patriótica de primeiro e segundo grau, além de outras medalhas. Sensacional, hein? Temos, temos outras mulheres aqui. Tezekpaev Kambarovich lutou na Guerra de Stalingrado até a Áustria. Foi membro das Forças de Artilharia Antitanque. Condecorado com medalhas para a defesa de Stalingrado, libertação de Belgrado, vitória sobre a Alemanha e captura de Budapeste. Poxa vida, hein? Pouca história, hein? Interessante que mostra muito como a União Soviética era multiétnica, né? Você vê, Exatamente. Tá? parece, esse aí tem feições orientais. Aqui também, ó. Incrível, hein? Sarsenbaev Talgatsbek. Sarsenbaevich. Poxa, que nome, hein? Convocado pelo Exército Vermelho em 42, serviu como comandante do pelotão de fuzileiros de regimento de Salsk. Da lista de condecorações, enormes condecorações, né? Pessoalmente destruiu 4 nazistas. Mais de 20 ataque às fortificações inimigas, destruiu mais de 25 nazistas, capturando 10 alemães. Mais uma mulher aqui, capitã da guarda, Maria Ivanovna Dolina. Olha, faleceu em 2010, agora há pouco. Ó. Realizou 72 missões de combate em bombardeiro de mergulho PE-2, lançando 45 toneladas de bombas sobre o inimigo. 6 batalhas aéreas, abateu 3 caças inimigos. Que loucura, hein? Grandes histórias, né?
Tu publicou vários durante o dia, eu não tinha visto. Né? Tenente Publiquei Lídia, de madrugada. Eu publiquei de madrugada. Lídia Litviak. Tem aquela célebre. Aqui dá para ver bem a diversidade de etnias ó, nessa imagem, né? Tem aquela célebre sniper, né? Ludmilla, tá lá no finalzinho, eu botei. A Ludmila Pavlyuchenko, né? Essa aqui é a major da guarda Evdokia Nikulina. Bem jovem, né? Tenente da guarda Nina Ulyanenko. Todas, evidentemente, têm, e todos, né? Tem a grande importância, né? Mas a Ludmilla, no caso, era diferenciada, era uma mente brilhante, né? Era um gênio, né? A Ludmilla era diferenciada, era absurdo que essa mulher foi. Sniper matou mais de 300 nazistas, né? Olha o bem que ela fez para a humanidade. Assim, enfim, obrigado, minha amiga, por essa gentileza. Ekaterina Ryabova, várias pilotos, né? Tu vê quantas pilotos, né? Partizan Sérvia Miha Marin. Ontem eu destaquei no programa que a gente fez a importância dos partisãs, né? Que não eram soldados regulares do exército, né? Mas sim milícias populares, né? Que se constituíram para libertar os seus países, né? Do jugo nazista. Marina Raskova, piloto navegadora soviética. Quantas mulheres maravilhosas. A Sofia Avericheva, participante da atriz de teatro soviética e participante da Guerra Patriótica. Muito bonito. Né? Pois é, né? Olha quantas pessoas diferentes, com rostos diferentes, que foram tão importantes para a luta, né? Olha isso aí, olha a carinha, né, de um jovem ainda. Né? Jovem, muitos jovens, né? Muitos jovens mesmo, olha só, Marina Raskova, todos muito na faixa ali de 18 a 30 e poucos anos, né? Evdokia Pasco, guardas noturnos. Ludmila Pavlyuchenko, tá aqui a fera, ó. Atiradora da 25ª Divisão de Rifles, Chapayev, do Exército Vermelho, herói da União Soviética. Após o fim da guerra, serviu como funcionário do Estado-Maior da Marinha da União Soviética com a patente de major das tropas da defesa costeira. Ludmila Pavlyuchenko é a atiradora de elite mais bem-sucedida da história mundial, com 309 acertos fatais confirmados em soldados e oficiais inimigos. Tá aí, sensacional. Baita trabalho, hein, Eduardo? Baita trabalho, não tinha visto. Muito bom mesmo. Duas questões importantes. Uma delas, parabéns, Eduardo, pelo trabalho realmente muito bom. Uma delas é que isso mostra... não, primeiro vou colocar aí a questão mais controversa, né? Pela importância da Ludmilla, ela poderia ser uma líder da União Soviética. Não é somente em virtude da pontaria, né? Ela não levava nada. Era em virtude também de toda a visão extremamente estratégica que ela tinha dos eventos, né? A capacidade de prever as ações do inimigo, muito elogiada ao longo da história, não era algo simples, ela era diferente, né? Poderia, por exemplo, assumir um posto muito mais importante lá na União Soviética, embora tenha sido bastante exaltada a sua figura. O outro ponto interessante é que na participação das mulheres a gente percebe duas coisas. A primeira delas é o envolvimento da sociedade russa nessa luta, né, existencial, e, ao mesmo tempo, a importância da mulher, que ocupa cargos importantes, né, como na aviação e também na artilharia. E este processo ocorre a partir do começo da Revolução. Lembrando que a Revolução tinha uma líder, que é a Alexandra Kollontai, a primeira grande feminista da história que praticou ações vitais, concretas para a melhoria da vida das mulheres, né? Perfeito. E este é o momento do jabá do canal do Eduardo Lima, né? Acho que depois dessa série de postagens aí,
Chama a galera, Eduardo, para seguir aí teu canal, ó. Faz a Por divulgação. favor, se inscrevam, né? Porque as visualizações aumentaram muito ontem e hoje, mas o número de inscritos não aumentou, o que é estranho, né? Mas, enfim, se inscrevam lá, por favor, quem ainda não é inscrito no meu canal. Eu posto vídeos ali de hora em hora sobre Iêmen, Palestina, Síria, e também agora acompanhando o conflito ali entre Índia e o Paquistão. Eduardo, bota o link no chat, né? Bota o link no chat. O Josa, tu disse que queria aproveitar também que o Eduardo puxou aí o Iêmen, Índia e Paquistão, né? Tu disse que queria falar sobre, né, novidades do Oriente Médio. Acho que é importante também a gente trazer, né? Não, Portinho, sobre o Iêmen, eu tenho uma foto aqui para compartilhar, só para ilustrar aí o que a gente está falando sobre o Iêmen, rapidinho. Confirma a informação de um míssil no aeroporto Ben Gurion, saiu agora à noite. Não, aí. antes disso, eu botei essa foto aqui que eu vi no grupo do WhatsApp. A explicação porque o F-18 caiu. Ali tá um gatinho ali. Ele empurrou com a pata. É a única explicação plausível. É o gatinho que parece a do Ciné aqui da casa. Empurrou com a patinha. Tudo que ela vê, ela empurra com a patinha. Essa patinha dela já me fez perder caneta, um monte de coisa aqui. Bom, antes de falar do Iêmen, só enquanto o Eduardo já, na verdade, colocou a imagem, né? Pontuou uma questão muito importante aqui. Nós estávamos falando de personalidades importantes aí para a história da União Soviética na libertação contra o nazifascismo. Tínhamos, portanto, aí uma União Soviética multiétnica, como foi observado, com gente de todas as localidades, né? E tivemos também muitos soldados da Ucrânia, né, que fizeram parte da luta para a expulsão dos nazistas da União Soviética. Todas as personalidades, todas elas, todos os heróis, né, soviéticos que viviam na Ucrânia, que nasceram na Ucrânia, que eram ucranianos, que lutaram contra os nazistas, a memória dessas pessoas está sendo retirada da história da Ucrânia. Os monumentos desses soldados foram destruídos. Tá? E livros que falavam de algumas dessas lideranças, nesses livros, essas lideranças não existem mais. Ok? Eu estou falando isso aqui porque tem uma mensagem aqui do Paulinho Pereira da Silva, que eu acho que... Paulinho, me desculpa, mas eu acho que você está equivocado, amigo. Não há nenhum tipo... veja, existe uma proposta. Tá? Como é que a gente vê essa proposta? A gente consegue ver se de fato isso está sendo executado a partir de certos dados, né? Mas não dado oferecido pela CNN, pelo amor de Deus, pela Globo, né? E por outros portais desse tipo aí. A Rússia tem como objetivo não atingir alvos civis na Ucrânia. Se a Rússia fizer uma guerra contra uma nação lá no Oriente Médio, uma nação na África, uma nação na América, os Estados Unidos, né? A coisa pode ser diferente. A Rússia tem o objetivo de não atingir alvos civis, porque o povo ucraniano, a despeito dos russos já considerarem que não é mais um povo irmão, pelo que eles estão fazendo, o povo ucraniano faz parte da história e não merece, né, esse tipo de situação. Então, alvos civis não são alvejados. Então, meu amigo, essa história que você está contando aí não bate com a realidade. Tá? Por que não bate com a realidade? Porque a Rússia não ataca esse povo, porque tem toda essa relação histórica, né? Ao mesmo tempo, o contrário nós não podemos falar. O que se vê na Ucrânia, em algumas situações, são casas, né? Janelas de prédio e tudo mais, tal, que acaba sendo atingidos pelo sistema de defesa antiaéreo. E há prova sobre isso. Né? Quando você encontra nos destroços, em nenhum momento até hoje, desde o começo da Operação Militar Especial, a Ucrânia não conseguiu fotografar nenhuma imagem de destroço de míssil russo. Nenhuma imagem de destroço de míssil russo. Tá? Destruindo residências. Então, você pode procurar, e olha, pode ter certeza, o Google, todas essas empresas aí, fazem de tudo para forjar essas imagens. Eu quero que você procure. Entende? Agora, o contrário, não. E a prova né? Você tem, veja, não foi somente apagar da história esses heróis da Ucrânia, foi o contrário, foi pegar aqueles contra os quais eles lutavam e transformá-los em heróis.
Então, o pessoal do regimento da Galícia, que foi colaboracionista com o regime nazista, né? Os ucranianos que colaboraram, o Stefan Bandeira, esse pessoal todo aí, esse pessoal foi alçado a condição de herói na Ucrânia. Esse pessoal, muitos deles ganham monumentos que são colocados no lugar dos antigos soldados ucranianos que lutaram para a expulsão dos nazistas. Ok? O regimento Azov, o setor direito tinha até um certo tempo, né? Mas o regimento Azov tem até hoje o direito de ir à escola para contar a história da Ucrânia. O pessoal do Azov, que leva a tatuagem do Hitler, meu amigo, tem acesso às escolas públicas, na aula de história, para contar a história de quem eram os heróis da Ucrânia. E aqueles lutadores soviéticos passaram a ser vistos como traidores. Eram os traidores da Ucrânia. Enquanto eles, os nazistas, que violentaram mulheres, crianças, né, que entregaram judeus e outros ali para os nazistas, né, ou eles mesmos mataram, esse pessoal está sendo alçado à condição de herói. Então, meu amigo, você vem aqui nessa live para falar um negócio desse para mim, é difícil, né? Com todo respeito à sua visão, você pode pensar o que você quiser, mas aqui não é futebol, não. Quando eu estou lá no meu canal de futebol, o pessoal pode ter uma visão, eu posso falar, o Grêmio é isso, o Grêmio é isso, o Grêmio está mal por causa disso, tudo disso. O Portinho, se entrar lá como torce pro Inter, vai concordar comigo, independente de eu estar certo ou não. Vai falar, isso aí, tá beleza, tal. Agora, o torcedor gremista não vai aceitar. Por quê? Porque tem uma questão, é o futebol, e eu entendo, porque faz parte da instituição chamada torcedor de futebol, a fazer análise com fígado, com objetividade, mas também com coração, né, com cérebro, enfim, com a estupidez que circula dentro. É o que ele quiser, faz parte no futebol. Mas em política não, meu irmão, na história não. Não dá para brincar com a história. É por causa disso que se faz com a história que a gente tem o renascimento do fascismo na Europa hoje. Então, só uma observação aí, assim, como eu disse, eu respeito todas as opiniões, mas não dá para deixar de debater um negócio desse. Aqui não. Não dá para a rapaz daqui chegar e falar que a Ucrânia, que a Rússia está cometendo genocídio. Pelo amor de Deus, você fala de genocídio hoje, que a Rússia está cometendo genocídio, você tem que falar do genocídio que está sendo cometido de verdade hoje em outro local. Gaza. Você tem que falar, por exemplo, do cessar-fogo da Páscoa, que a Ucrânia sabe historicamente que tem pessoas que se reúnem nas praças públicas de algumas cidades, como em Hilsk, lá em Kursk, né? É tradição, aproveitou aquilo para mandar mísseis e drones para matar civis. É isso. A sua CNN não falou isso para você? Eu estou falando aqui. Então é melhor a gente começar a acompanhar outros canais também. Não precisa ser do Josa Novares, do Eduardo. Tem vários canais interessantes aí que pode dar uma versão melhor sobre isso. Paremos. Vamos boicotar um pouquinho a dona CNN, a dona Globo, a dona não sei o quê. É importante para a saúde mental de todos nós. Ponto. Quanto a... Se eu ainda tenho direito a falar, eu quero falar um pouquinho agora dessas novidades aí lá do... É importante isso aí que tu falou, deixa eu pegar esse teu gancho, só uns 2, 3 minutinhos, José, de brincar com a história, né? E tu falou que é por brincar com a história que está voltando o fascismo aí. E os líderes europeus, estadunidenses, eles estão brincando com a história. Ao não comparecer a um evento desse, ao não prestigiar um evento desse, a tentar forjar uma narrativa de que não existiu a vitória soviética e do Exército Vermelho, que é o desfecho da Guerra Mundial. Os líderes do Ocidente estão tentando passar que o desfecho foi outro, que foi o dia D, que foram as forças estadunidenses que entraram na guerra e mudaram tudo. E é por isso que o fascismo está cada dia mais forte lá em Europa, né? E deixa assim, José, antes de tu falar do Médio Oriente, deixa eu mandar um grande abraço para o Renato Rassi, que me mandou essa linda bandeira aqui, ó, pintada por ele mesmo, tá? Pintada por ele mesmo. O professor Legene também ganhou uma. E ele tá lá em Moscou, ó, com um time de brasileiros. Eu destaquei aqui algumas fotos. Ele tá com uma das bandeiras. Ele disse que levou 8 bandeiras para distribuir lá na Rússia. E hoje ele disse que deu a primeira bandeira para essa senhora aí, que é uma ucraniana, que ele encontrou lá depois dos desfiles. E ele me mandou algumas fotos. Eu vou destacar uma foto que ele me mandou, além dessa aqui que está na tela, essa aqui dos brasileiros, né, no metrô lá em Moscou,
felizes ali, todo mundo, depois de ter participado do evento, né, lá do desfile do Dia da Vitória. E, enfim, fiquei muito feliz de receber não só essas imagens, como esta linda bandeira aqui, que agora vai ficar para sempre aqui junto comigo aqui atrás, né? E é Pois isso, é. é isso.